Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não se esqueçam de pôr a água sobre a mesa, com os copos. Vamos recordar a mensagem de Jesus. Vamos sintonizar um pouco as nossas vibrações. Vamos cantar uma canção. Na página, quem tiver, na página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o bordão que nos permite ganhar o perdão. Como é bom, irmão, já começa a amanhecer, meu amigo, vem viver. Só verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração, como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Te pedimos, Senhor, que abençoes esta nossa reunião, em que vamos de novo lembrar a tua doutrina, para que de alguma maneira possamos entender a mensagem sublime que ela representa, que sejamos dignos de agora poder pôr em prática, para que possamos ter uma vida de equilíbrio, de paz e de esperança. Sê connosco e ampara-nos, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, os itens 18, 19 e 20. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Pelo contrário, ficam mais fortes e apertados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das indicações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se a encarnação apenas separam momentaneamente, porque depois da sua entrada na erraticidade, reencontram-se como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes seguem juntos na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos no seu mútuo aperfeiçoamento. Se uns estão encarnados e outros não, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam aqueles que estão em cativeiro. Os mais evoluídos procuram fazer avançar os retardatários. Depois de cada existência, terão dado um passo na via da perfeição. Cada vez menos presos à matéria, a sua afeição torna-se, por isso mesmo, mais viva, até porque mais depurada, pois já não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Podem então percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe a sua mútua afeição. É bem claro que aqui se trata de afeição espiritual, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais apagam-se com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre.
Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, nada são realmente uma à outra. A morte separa-as na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, disse falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes, que não é da família. Dizendo isto, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, no duplo intuito de servir de prova para uns e de meio de evolução para outros. Assim, os maus melhoram-se pouco a pouco com o contacto que os bons e pelos cuidados que recebem. O seu caráter melhora, os seus costumes apuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido de parentela em consequência da reencarnação é um receio egoísta, que prova que não se sente um amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos, amá-los-á menos do que amaria se tivesse um só? Mas que se tranquilizem os egoístas, esse receio não tem fundamento. De facto, de um homem ter tido 10 reencarnações não quer dizer que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, que lhes estiveram ligados na Terra a títulos diferentes e talvez sob o mesmo título. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Pelo contrário, ficam mais fortes e apertados. É o princípio oposto que os destrói. O Evangelho segundo o Espiritismo. A família vem-se desagregando ao longo deste último século, muito pela ausência de lógica nas orientações religiosas que nos foram sendo dadas. Tudo passou a girar à volta de uma obrigação dogmática, de manter uma situação pouco natural, em que as ligações tantas vezes se faziam sob o guante da lei e também sob os preconceitos sociais, que obrigavam à reparação de contratempos, surgidos na sequência de vigilância e relações íntimas, de consequências naturais de paternidade e maternidade. Dessa forma, a maioria das ligações assentavam em imposições e não em emanações de um amor sincero e íntimo, vindo de afinidades espirituais. Também muito porque os religiosos estabeleceram princípios materialistas claros, ao induzir-nos que tínhamos uma alma que seguiria o seu caminho após a morte e não que tínhamos um corpo que pela sua morte regressaria ao pó. Mas o nascer de novo, como disse Jesus, o regresso à carne, a reencarnação, traz-nos a esperança de reencontrar aqueles que nos são queridos, aqueles que desejarão também reencontrar-se connosco num amanhã mais feliz, e isso constitui a grande notícia do nosso amado Mestre, nesse encontro connosco no Monte Tabor, abrindo-nos as portas da esperança. A justiça de Deus não se manifestará nessa possibilidade de nos reencontrarmos? Não se manifestará no reencontro com aqueles que prejudicamos, a fim de nos reconciliarmos e de apagarmos as sombras da invigilância? Não reencontraremos assim a paz de espírito e a alegria da alma ao reunirmos de novo sob o mesmo lar, em família cristã, podendo de novo sentir as vibrações do amor sincero naqueles que nos são queridos e deixaram-nos saudades imensas, mas também a alegria de podermos ajudar a levantarem-se aqueles que empurramos para quedas e sofrimentos? Senta-te um pouco a analisar aqueles que contigo convivem. Vê as suas reações, os seus sentimentos, o seu esforço de mudança, tantas vezes quando reagem sem saber o porquê contra ti, e depois fazem um esforço tremendo para recuar e choram, por vezes sem saberem porquê. Quando os filhos se mostrem adversários, anota que são os pais que mais devem e que essa condição foi escolha para limpar o passado de quedas e dores. Se Jesus nos conclamou a amar os inimigos, por que não nos esforçarmos em fazê-lo com quem é sangue do nosso sangue? Ama, ama sempre, e os caminhos ser-te-ão mais fáceis. É uma leitura do Caminhando com Jesus, do livro Caminhando com Jesus.
que complementou de alguma maneira a leitura do Evangelho. Eu gostaria de lembrar aqui uma história muito curiosa. É a Joana de Anjos quem nos transmitiu há anos, através de Divaldo Franco, mas é referente a Maria de Magdala. É só um pequeno enxerto dessa história, não vamos contar a história toda, mas exatamente quando a meretriz de Magdala, aquela que tinha um prostíbulo que explorava com meninas, com jovens, quando ela é levada à presença de Jesus nas areias do lago de Genezaré, e nessa noite ela, conduzida de alguma maneira por um envolvimento que ela não suspeitava, mas nada acontece por acaso, ela apresenta-se diante de Jesus, na casa de Pedro, e ali, depois de Jesus lembrar muito daquilo que era a sua vida, o mestre aconselha a que ela amasse os filhos, quando ela redargue que não tinha filhos, como ele sabia. E Jesus complementa: mas ama os filhos que não têm mãe. Esta assertiva, esta questão, leva-nos a ir também ao encontro daquilo que Jesus ensinou a propósito do amor. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus refere-o com alguma propriedade: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E no complemento desta lei que vem consignada em Moisés, Jesus diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós somos todos filhos de Deus e o que interessa nesta questão é o amor espiritual, é o amor entre espíritos. Quantos espíritos Deus criou numa explosão de amor? Ou de cada explosão de amor? Poderíamos, talvez, refletir um pouco. Desses todos que Ele criou, somos gêmeos. Isto é, fomos criados no mesmo instante, no mesmo tempo, como espíritos. E, naturalmente, somos irmãos. Quantos são? É inimaginável. Nós não podemos penetrar nos desígnios de Deus, podemos apenas imaginar-se que talvez tenham sido milhares, talvez milhões, não sabemos bem, porque Ele continua a criar toda a eternidade. Então nós, quando chegarmos ao regresso à casa do Pai, todos nós, como filhos pródigos, que seremos, se não irmãos? Que seremos, se não irmãos? É evidente que é uma luta, é um trabalho íntimo de reforma, é um trabalho de aperfeiçoamento, é um trabalho de domínio das nossas más inclinações, de correção, de aperfeiçoamento. E é neste particular que vale a pena falar na família, que vale a pena entender o que se passa na família. É evidente que quando nós temos na família alguém que nos dá cabo da paciência, alguém que é sempre do contra, alguém que não faz aquilo que a gente quer, por que não pensar que esse alguém talvez tenha crédito melhor, talvez esteja a pagar uma dívida que nós ajudamos a criar. Talvez seja essa a forma de nos buscar ou de nos pedir Deus a nossa modificação, a nossa transformação, ou a nossa reflexão sobre o que é que teremos feito a esse alguém para termos no lar um caso destes. Porque se o caso, como aqui vimos nas leituras, se for um espírito estranho que não tem nada a ver com a família, também nem amor nem ódio. É neutro, ou será neutro. Mas nós falamos quando há alguém que é realmente um problema permanente para os pais, para os irmãos, quesilhas permanentes. Sendo que é necessário também pensar que, sendo nós espíritos, que temos o nosso livre-arbítrio, que andamos pela terra em busca de aperfeiçoamento, não andaremos necessariamente sozinhos. E, portanto, não andando sozinhos, podemos ser sugeridos, sugestionados a fazer aquilo que nós não queremos, a dizer aquilo que não, de uma forma normal, nós, refletindo, não diríamos. Não quer dizer que poderemos ser empurrados para dizer e fazer coisas exatamente para lançar o mal-estar, a confusão e, de alguma forma, fazer-nos perder a oportunidade, quer com os pais, que não resistimos a esses filhos que não são problema, quer com os filhos que não conseguimos ser realmente aqueles espíritos tolerantes, aqueles espíritos com gratidão por aqueles que nos trouxeram à Terra e até que nos deram a oportunidade de podermos limar os nossos defeitos, podermos aperfeiçoar e, naturalmente, lutar por um futuro melhor. É esta a reflexão que nós precisamos fazer sempre. É evidente que há filhos problema,
É evidente que há dificuldades nas relações familiares, nas relações entre marido e mulher. É verdade que nós não merecemos seguramente ter de volta aqueles que nos foram queridos e que talvez nós tenhamos prejudicado de alguma forma. Talvez nós precisemos de pensar que o sacrifício de hoje poderá abrir as portas para um reencontrar amanhã. E é nesta questão do conhecer a verdade que Jesus propagou, que Jesus nos deixou, que talvez nós consigamos a nossa libertação e seguramente consigamos um futuro muito mais feliz. É esta reflexão que até podem continuar a conversa no lar. Era tão importante que os filhos soubessem destas questões, soubessem destes pormenores, da vida antes das vidas depois das vidas, das relações de causa e efeito, porque é que os efeitos hoje são tão difíceis e teremos que encontrar as causas que ditaram esses efeitos. Portanto, é toda esta reflexão que vale a pena no nosso Evangelho, no lar, que vale a pena abordar com calma, com serenidade e com grande sentido da responsabilidade, não naquele sentido que muitas vezes acontece, que é cada um arranjar justificação para ter razão. Nós não temos que arranjar justificação para ter razão. Temos apenas que refletir, razões poderá haver várias, e nunca atacar responsabilidades aos outros quando, se hoje não o sentimos, tivemos responsabilidades complicadas no passado. Só queria uma questão, porque poderá haver alguma dúvida também nos nossos espectadores em casa, que explicasse o que é a erraticidade. Bem, há pessoas que acham que a erraticidade é onde se cometem os erros. Vamos agora dar a volta a isto para chamar antes a vida errante, quer dizer, é uma vida que está, digamos assim, a decorrer sem sentido, muitas vezes, em consequência dos atos que nós praticamos. E, portanto, o estado da erraticidade é exatamente onde todos os espíritos, todos, sem exceção, onde vão viver depois da partida do corpo físico. Mas é um sítio onde se vivem os erros. Não. É um sítio onde nós andamos errantes, titubeantes, para um lado e para o outro, certamente para termos a noção dos erros que praticamos, sem dúvida, das dificuldades que criamos ao nosso próprio futuro e corrigirmos, aprendermos para, na medida em que nos for permitido voltar à Terra, já não cometermos, ou pelo menos vimos com uma predisposição de não cometermos os mesmos erros. Porque erros é aqui na Terra que a gente os comete. No mundo espiritual, no plano espiritual, e aí nós podemos refletir sobre esses erros. Mas não temos, face à presença física das outras pessoas, não temos assim grandes hipóteses de errar outra vez. Temos a possibilidade de refletir e predispormos a corrigir no futuro. Embora isso às vezes seja difícil quando a gente mergulha na carne. Mas esse estado de erraticidade é o estado dos espíritos que permanecem numa faixa e numa fase das suas vidas preparatória para o regresso à Terra. Então vamos entrar na nossa fase final, que não quer dizer que não consigam ou não continuem dialogando em família, outros problemas que haja ou questões que os filhos às vezes coloquem. Vamos pensar que agora é um momento de solidarizar-nos com tantas famílias que não conhecem Jesus. Então vamos fazer uma irradiação por nós. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, disponíveis para podermos vibrar e para que as nossas vibrações possam ser levadas pelos teus mensageiros a todos aqueles que neste momento nos escutam, mas também e principalmente a todos aqueles que não te conhecem, a todas as famílias em discórdia, todos os pais que não podem acompanhar os seus filhos, seja qual for o motivo, todos os pais que desesperam porque não conseguem seguir e acompanhar a vida dos seus filhos.
por todas as famílias em discórdia, por todos os filhos que não sentem a alegria de ver os seus pais comunhando do mesmo ideal. Pedimos-te, Senhor, também por todas as mães e por todos os pais que veem os seus filhos perdidos no caminho das drogas, da violência, da criminalidade. Que eles possam, Senhor, encontrar força para suportar esta provação, para que consigam, pelo exemplo, levantá-los. Abençoa, Senhor, todas essas famílias. Abençoa a nossa noite e que nós possamos ser instrumentos do Teu consolo, sendo o Teu exemplo e levando o auxílio a todos os que nos procuram. Sê conosco, que assim seja. Na estrada Da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar, na grande subida que a ti conduz. Vemos nosso irmão caído sem luz, queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Se quiserem, então, continuem o diálogo. Mas nós ficamos por aqui. Muito boa noite a todos. Que Deus abençoe os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser.